como que a gente consegue acessar os dados do Tabnet DataSUS, acessar os dados da saúde, acessar os dados do Ministério da Saúde. Então, vocês podem começar procurando por Tabnet DataSUS, podem acessar esse link aqui, Informações Saúde, Tabnet. Ao entrar aqui, vocês têm aqui a opção onde vocês podem fazer tabulações. Então, se você clicar aqui em doenças e agravos do Sinam, por exemplo, você vai conseguir fazer tabulações do Sinan, abrir uma outra aba aqui, depois eu mostro ela. Se você quiser fazer de tuberculose, hanseníase, AIDS, internações hospitalares. Então, se você quiser, por exemplo, estatísticas vitais, que são os dados provenientes do Sinan, então, mortalidade, saber quantas pessoas morreram, quanto de população morreu em determinado ano, em determinado período, você olha aqui, quantas crianças nasceram, quantos nascimentos, né? O tipo de parto, você tem informações aqui. Se você quiser dados populacionais, você tem aqui população residente, onde você consegue dados de quantas pessoas residem no Brasil, em cada estado, em cada município, com dados do censo. Então vocês podem explorar isso daqui para fazerem suas tabulações. Só que isso daqui não vai ser fazendo tabulação no Excel, análise de dados, como eu tenho tentado fazer com vocês na disciplina. Para a gente baixar os arquivos da, para, para, para tabular esses dados, a gente vai vir aqui em Acesso à Informação, Serviços, Transferência e Download de Arquivos, Transferência de Arquivos. Aqui, primeiramente, vocês vão baixar o TabWin, o programa do TabWin, tá? Aqui tem a documentação dele, aqui tem os programas, você vai selecionar TabWin, você vai clicar em enviar, ele vai aparecer aqui essa opção, você clica em download e ele vai carregar um pouquinho, ele às vezes demora, e aí ele vai aparecer essa mensagem. Você clica nesse arquivo .zip e ele vai iniciar o download, e ao final ele faz esse download aqui. Quando você abre essa pasta, ela é do tipo zipada. No momento em que você abrir ela, você vai ver esse arquivo aqui, que também é zipado. Se você clica nela de novo, você vai ter o aplicativo aqui. Se eu não me engano, é esse aqui, TabWin 415. Mas para ele funcionar, você primeiramente tem que extrair esse. Você primeiramente tem que extrair esse arquivo daqui. Então vamos só renomear essa pasta para TabWin. ah, Extrair. E aí ele vai abrir uma nova pasta. Aqui você abre essa pasta e extrai novamente. No momento em que você abrir essa pasta, você vai ter aqui o aplicativo TabWin 415. Quando você apertar nele duas vezes, clicar nele duas vezes, ele vai abrir o programa. Eu vou deixar esse programa aqui por enquanto, porque a gente vai usar ele daqui a pouco para a gente poder converter os dados para um tipo em que você consiga analisar eles no Excel. Por enquanto, a gente vai voltar lá para o portal do DataSUS e vamos refazer o procedimento para vocês conseguirem acessar os dados. Vamos lá em Acesso à Informação, Serviços, Transferência e Download de Arquivos, Transferência de Arquivos. Aqui você tem uma série de bases de dados, sistemas de informação. Eu vou selecionar uma do Sinan. Aqui eu vou, aqui eu vou selecionar dados. Vou selecionar uma doença aqui para analisar. Dengue, por exemplo. Eu não vou analisar dengue, porque dengue ele tem uma quantidade de casos muito grande, então vai demorar para fazer um download. Eu vou pegar uma que tem uma quantidade menor de casos, e vai ser justamente, malária. Malária é um exemplo bom porque tem poucos casos. Selecionou malária, ela está no Sinan, só que para malária especificamente só tem os casos que são notificados na região que não faz parte da região amazônica. Então, basicamente, estados da região Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso. Vamos pegar dados de 2022.
Para todo o Brasil, você clica em enviar, ele vai aparecer aqui, ó. Esse é o nome do banco de malária. Você clica em download e ele vai aparecer aqui, arquivo.zip. Você faz um download do arquivo, ele abriu aqui. A gente vai voltar agora lá na pasta downloads e esse é o novo arquivo. Ele acabou de ser baixado, esse é o arquivo de malária, Brasil 2022. A gente vai extrair esse arquivo, tá aqui, mala BR22, formato DBC. Esse formato DBC, ele é um formato específico do Departamento de Informática do Ministério da Saúde, específico do DataSUS. E ele é um arquivo reduzido. Vocês conseguem ver aqui que ele só tem 108 KB de tamanho, então ele é muito pequeno. Para você conseguir analisar ele, você não vai conseguir abrir esse arquivo aqui se você clicar nele duas vezes. Você clica nele duas vezes, não tem nenhum programa que identifica de ler ele. Então você precisa transformar ele para um formato que se chama DBF. Esse DBF você vai conseguir abrir no Excel. E para fazer isso, você vai usar aquele programa lá que a gente baixou agorinha, o Tabuin. Quando você abre o Tabuin, você vem aqui nas opções de arquivo e aqui no finalzinho, na antepenúltima opção, tem comprime, expande DBF. Esse comprime é o DBC, porque ele é um arquivo, o C é de comprimido, porque ele está suprimido, ele está diminuído. E aí você vai expandir esse arquivo. E quando você expandir ele, você coloca ele em formato DBF, que você consegue acessar, que você consegue abrir no Excel. Então, aqui do lado esquerdo são os arquivos expandidos e do lado direito são os arquivos comprimidos. Então, a gente tem que encontrar aquele arquivo de malária que a gente baixou desse lado direito aqui. A gente vai vir aqui em Downloads, a gente vai procurar malária, tá aqui. A gente abre, clica duas vezes na pasta e a gente encontra o arquivo. Ele consegue identificar aqui o DBC. E nesse lado de cá, a gente tem que escolher a pasta onde a gente quer que saia. Eu vou selecionar Downloads só para facilitar. Na verdade, eu vou colocar ela na mesma pasta que estava antes, o arquivo de malária. Então, quando a gente pagar esse arquivo de malária BBC e passar para o formato expandido, a gente clica aqui em Expand e ele vira DBF. Agora a gente vai voltar lá na pasta e a gente vai ver que um novo arquivo apareceu. Esse arquivo não estava disponível antes, vocês podem ver que ele é do tamanho DBF. E vejam só, o arquivo comprimido ele tem 100 KB de tamanho. O outro ele tem 1000 KB, então aqui ele já tem 1 MB de tamanho. Por que que o Ministério da Saúde faz isso? Para ele conseguir compartilhar dados que são extremamente grandes em um formato reduzido, que permite a população, os pesquisadores acessarem esses dados igual eu estou fazendo aqui agora com maior facilidade. Vocês conseguem ver que o DBF ele já está com o sinalzinho do Excel, porque o meu Excel ele já está configurado para abrir ele. Eu vou clicar duas vezes nele e o arquivo vai abrir. Às vezes o Excel ele dá um problema e ele não abre. E aí a gente tem que fazer um outro caminho que eu também vou mostrar. Por enquanto eu vou apertar duas vezes e o banco de dados abre. Vocês já viram um banco de dados desse jeito antes? Porque eu mostrei na disciplina, com aquelas coletas de dados. E aqui você tem as informações que você vai precisar. Vocês conseguem ver aqui a idade, o sexo, se é gestante, qual a raça, qual a escolaridade. E como eu falei, tudo vem codificado. Nessa de gestante, por exemplo, sempre que tiver escrito 1, significa que é uma mulher gestante que está no seu primeiro semestre. E aí você tem que fazer o tratamento. Quando é 2, é segundo semestre de gestação. E aí você vem até aqui e coloca 2. O 3 é terceiro semestre de gestação. E você termina de fazer o tratamento. A opção 4 é, sim, está gestante. Mas não se sabe em qual mês de gestação ela está. A opção 5 significa que ela não está gestante. Então você vem até o final, até onde tem a opção 5, 5, 5, 5. Consegue ver ó, que tem muitos dados. Então isso daqui já vai começar a ficar um pouco mais trabalhoso de fazer manualmente. O que você pode fazer é selecionar toda a coluna, abrir um campo de localizar e substituir. Como é que abre esse campo, professor?
você seleciona aqui e clica aqui, ó, classificar e filtrar. Classificar e filtrar, desculpa, não é essa não, é localizar e selecionar. Você seleciona aqui substituir, aí abre aquela coluna. Você seleciona aqui a opção 5 e escreve não está gestante. Se você selecionar qualquer conjunto de células, ele vai fazer essa substituição só naquela célula. Então, a gente vai selecionar toda essa coluna e vai clicar em substituir tudo. E ele automaticamente faz todas as substituições. Aqui, em sexo, é a mesma coisa. Substituir tudo que está escrito como M, eu vou escrever masculino, substituir tudo. Tudo que está escrito F, eu vou escrever feminino. E ele vai tratar tudo, certo? Por último, a variável idade. Vocês conseguem ver que a variável idade, ela é codificada. Não significa que a pessoa tem 2.000 anos, mas sempre que começa com o dígito 2, significa que é uma criança que nasceu e ela tem menos de um mês de vida. Quando ela começa com o dígito 3, significa que ela tem menos de um ano de vida. Você consegue ver que 3.001, 3.002, 3.005, então isso significa um mês de vida, 2 meses de vida, 5 meses de vida, 10 meses de vida. E quando é 4, significa que é idade, número, ano inteiro. Então esse 4.001 significa que a pessoa ela tem um ano de vida. Como é que a gente pode tratar isso? Você pode abrir uma nova coluna, escrever aqui idade, e você pega esse valor aqui e subtrai 4.000. E você copia isso até o final. Se você apertar no cantinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, onde está aparecendo a cruzinha, e clicar 2 vezes, ele vai copiar aquela fórmula para todo o resto. Você consegue ver aqui, ó, que ele está aqui agora 1 ano, 4 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 14 anos e assim por diante. Esses daqui, que dá erro, você substitui por 0. Por quê? Porque todas essas crianças aqui, elas têm menos de um ano de vida, então elas têm 0 anos de vida. Ou então você escreve menor de 1 ano. Ok? Isso é um exemplo de como vocês podem fazer o tratamento de dados. E agora, como é que a gente faz a tabulação desses dados? Você seleciona aqui em inserir, tabela dinâmica. Ok, ele vai abrir uma nova tabela aqui e você volta naquela aula que a gente já teve, onde você tem todas as variáveis. Você vai se colocar aqui, vamos procurar a variável sexo. Você arrasta sexo para valores, ele vai começar a contar quantos registros tem. E aí você consegue ver que você tem 3.112 registros. Se você arrasta sexo para a linha, ele mostra quantas mulheres e quantos homens tem nesse banco. Se você arrastar sexo para a coluna, ele vai aparecer em formato de coluna. Agora vamos colocar gestante. A gente pega a variável gestante e coloca aqui. E aí ele já faz uma tabulação diferenciada. Você consegue ver que na opção aqui, ó, quantas mulheres estão gestantes, está em amarelo. Aqui está gestante também, mas não sabe em que semestre gestacional. A opção 9, eu não cheguei a fazer o tratamento da variável lá, mas a opção 9 significa que não foi preenchido. E a opção 6 significa não se aplica. Por quê? Porque ou são homens, ou porque são crianças ou idosas. Então, pessoas que estão em idade onde você não tem como engravidar, ok? Então, a gente consegue ver que nós temos um total de soma 16 gestantes. Se a gente quiser deixar até um pouco mais interessante, vamos tirar essa variável gestante, vamos colocar raça. A gente coloca raça aqui, nós temos aqui a opção 1, são pessoas de raça cor branca. 2, raça cor preta. 3,
amarela, 4, parda, 5, indígena. Se você seleciona essas 5 células aqui, você vem em formatação condicional, escalas de cor, e você seleciona a primeira escala de cor, ou vamos selecionar a segunda, porque ela vai destacar qual é a célula que tem maior número de registros. Você consegue ver que é homens de cor parda. Depois de homens de cor parda, a gente tem homens de cor branca, certo? Lembrando que a gente está olhando dados de malária, ano 2022, região extra-amazônica. Para terminar, você ainda pode fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a variável idade que a gente criou e a gente vai arrastar ela para aqui, linhas. Olha o que aconteceu. Ele coloca todas as idades aqui. Só que ele coloca toda a distribuição de idade entre as pessoas brancas. Agora entre as pessoas pretas. E agora entre as pessoas de cor amarela. Se você arrastar esse raça para debaixo de sexo, a tabela ela já vai mudar. Você vai ver aqui que aqui ele colocou todo mundo que é mulher e aqui todo mundo que é do sexo masculino, ok? Aqui vocês conseguem ver que eles colocaram os totais. A gente pode até ocultar essa visualização. Então você consegue ver toda uma distribuição de dados aqui, ó. Agora, como é que a gente faz um gráfico disso? Para facilitar, eu vou deixar só a visualização das mulheres e vou selecionar para fazer um gráfico. Eu vou pedir um gráfico de barras deitadas. Aqui. Vocês conseguem ver nesse gráfico que a maior parte dessas pessoas elas estão concentradas mais ou menos nesse pedaço aqui, que é menos de 51 anos e acima de 18 anos. Mas onde tem uma maior concentração mesmo é entre 33 e 18 anos. Então, por enquanto, a gente vai fazer o seguinte. Para melhorar essa visualização, a gente vai tirar a variável raça. E você consegue ver que está em destaque a cor azul, e a cor azul são mulheres de cor parda. Então a gente vai tirar essa variável raça só para melhorar a visualização. Então eu vou pegar aqui a variável raça e vou tirar ela. Olha o que aconteceu. Deu uma melhorada na visualização. E lembra que eu tinha filtrado? Deixa eu levar esse gráfico lá para cima. Lembra que eu tinha filtrado para sexo e eu só deixei mulheres? No momento em que eu tirar aquele filtro e devolver masculino também, o gráfico ele vai mudar. E agora você consegue ver que a proporção de homens ele é muito maior. A quantidade de homens que pegam malária nessa região. E eles estão concentrados em que faixa etária? Entre 40 e entre 22 anos, que é uma faixa etária produtiva. Ok? E para fechar, se vocês quiserem adicionar uma coluna aqui no meio da tabela e escrever assim, ó, faixa etária, e vocês classificarem as idades em faixas etárias, então vamos colocar aqui de 0, 1 a 10 anos. A gente vai pegar todo mundo que tem menos de 10 anos, tem 10 anos ou menos, e vai chamar de 0, 1 a 10. Aqui a gente vai colocar de 11 a 20 anos. Até o total de pessoas com 20 anos. De 21 a 40.
E agora, de 41 a 60. E por fim, mais de 60 anos. E a gente copia até o final. Se a gente voltar lá naquela planilha e nós clicarmos com o botão direito em cima da tabulação e pedir para atualizar a tabela, ele vai mostrar para a gente que ele está pegando a nossa nova variável, que é a faixa etária. E a gente vai substituir idade por faixa etária. Fica desse jeito. Melhora a visualização. Mas se você quiser ainda assim deixar idade lá, você seleciona idade e arrasta para cá. Que aí o gráfico vai ficar desse jeito. Vai voltar a mostrar a quantidade de casos por idade, mas ele vai mostrar aqui os subgrupos, certo? Percebam que menor de 1 ano está lá em cima e menor de 1 ano tinha que estar aqui embaixo. Isso você pode alterar com escrevendo o nome de uma forma um pouco mais conservadora. Então, por exemplo, você pode arrastar para cima e já arruma. Menor de 1 ano, 1 a 10, 11 a 20. Mas você também poderia ter escrito, por exemplo, assim, 0, depois escreve 1, depois escreve só 11, depois escreve 21. E se você quiser só reordenar aqui, puxando para cima ou puxando para baixo, você pode. Ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Revisitem essa aula quantas vezes vocês quiserem, que vocês vão conseguir analisar os dados para o trabalho de vocês.